Boa noite, irmãos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio 6, verso 19. Deuteronômio 6, verso 19. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre fé. É uma mensagem pequena, mas é uma mensagem que é importante para nós. Muitas vezes na caminhada com Cristo entramos num cansaço espiritual aí, e muitas vezes parece que não temos mais fé em Deus, né? Parece que fica tão rotineiro as coisas, né? As dificuldades, os dilemas, e parece que a fé some, né? Parece que deixamos de acreditar. Então essa mensagem ela fala um pouquinho sobre fé. E o capítulo 6, verso 19 de Deuteronômio vai falar assim: para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Os versículos anteriores falam sobre atitudes a serem tomadas para não cairmos na comodidade ou cansaço espiritual. Antes do verso 19, o que Deuteronômio vai falar aqui do capítulo 6? Ele fala sobre amar a Deus, ele fala sobre obediência a Deus e sobre a fidelidade ao Senhor. Capítulo 6, antes desse verso 19, ele fala sobre essas coisas. O tema ali abordado é sobre amar a Deus, só existe um Deus, sobre obedecer ao Senhor e sobre ser fiel ao Senhor. O Deus que provê, o Deus que supre. Quando deixamos de cumprir as orientações de Deus, não recebemos as suas bênçãos. O Senhor é verdadeiramente Pai daqueles que aceitam o seu Filho como Salvador, mas sem fé é impossível agradar-lhe. Abrir a porta para Ele realizar tudo o que deseja por nós. Está lá em Hebreus 11, 6, né? Que vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem a fé nos tornamos impotentes em nossas orações. E qual de nós aqui, que estamos aqui hoje, que devido às circunstâncias de nossas vidas, muitas vezes estamos falando com Deus, mas a fé parece que vai se esvaindo, né? Parece que o cansaço, a dificuldade do dia a dia parece com que abre um espaço gigante entre nós e Deus. E muitas vezes aquela pessoa que cria muito em Deus, hoje ela já entrou num cansaço e as coisas parecem que não acontecem do jeito que era para acontecer. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? É algo que a gente não vê, não toca. É algo que a gente acredita, não é? Não é assim? A fé a gente acredita, a gente... né? Não é desse jeito? O que é a fé? A Bíblia nos responde. Está lá em Hebreus 11, 1, vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera que vai acontecer. Você espera que Deus vai te ouvir. Não é assim? Você espera, você acredita algo ali. Suas esperanças, expectativas. E a prova das coisas que não se vê. Por quê? Um milagre. Tem milagre que você só um Deus gigante para fazer, não é assim? Só um Deus grandioso para fazer. Uma pessoa que está com uma doença aí num estado terminal e é curada. Só Deus. Você
Pede a Deus e confia que Ele vai fazer algo. Não é assim? Ela é adquirida do seguinte modo, está lá em Romanos. Como que nós adquirimos essa fé? Está lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Adquire-se fé de qualquer jeito? Adquire-se fé comprando pão na padaria? Não. Se adquire fé como? Buscando as coisas dos céus. A Bíblia não diz que a fé ela vem pelo ouvir? Vem por ouvir qualquer coisa? Se você estiver ouvindo Bruno e Marrone, você vai adquirir fé? É assim ou não? Luan Santana? Não. Ela vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós temos que ler, e Deus tem que falar conosco que seja quase de forma audível. É aquela coisa que mexe no coração, mexe com a cabeça, é aquela repreensão, ou é aquele aval de Deus, segue esse caminho que eu estou contigo, ou é Deus falando, isso não é para você, eu não quero você aí, não faça isso. A fé ela vai vir se você começar a buscar as coisas de Deus e ouvir a Deus, aí vai vir, e aí ela vai aumentando cada vez mais. Precisa ser grande a fé? Não, pode ser uma fé pequena. Se mede a fé? Não mede. Tem como medir? Não. Tem pessoa que fala, eu acredito muito em Deus, chuta a quina, aí vai buscar a ajuda de um pai de santo, não é assim? Aí quando está tudo bem, crê em Deus, mas quando está tudo ruim, aí procura ajudas que não é de Deus. E a gente ri, mas muitas vezes somos nós. Poxa, eu estou na correria, estou no cansaço, estou fazendo 1000 coisas aí no momento que era para você talvez estar buscando a Deus, orando, meditando na palavra, você vai fazer outras coisas que não era para fazer. Vai procurar outros atalhos. E muitas vezes Deus não quer isso. Muitas vezes não, Ele nunca quer, né? Seguindo as regras da Bíblia, seremos bem-sucedidos nos clamores e nas repreensões feitas a qualquer normalidade. E confusões que nos atingem, confusões mentais, distrações, mas tem que seguir as regras bíblicas. Quais regras? Primeiro passo é esse daqui de Deuteronômio. Amar a Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Siga esses passos. Precisamos seguir. Ah, mas eu não tenho mais forças. Pede a Deus. Fala, Senhor, me ajuda um pouquinho mais. Preciso de me fortalecer mais. Estou me sentindo fraco. Peça a Deus. Peça a Deus, Senhor, coloca na minha vida alguém de oração, alguém que me ajude a sempre estar nos caminhos do Senhor. Deus vai arrumar pessoas assim. Deus vai colocar pessoas ao nosso lado que nos levanta. Não é assim? É só pedir. Mas tem que pedir com fé, tem que crer em Deus. Fixe na declaração do Senhor. Qual declaração? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E esse galardoador aqui, fixe nele como o Deus que supre. O Deus galardoador é o Deus que nos supre. É o Deus que enxerga as nossas necessidades, é o Deus que enxerga as nossas dores, nossas angústias, é o Deus que provê. Não é assim lá no deserto? Ele não provia o maná, Ele não provia a sombra para o povo, não provia o calor. É o Deus que supre, é o Deus que provê para nós. Mas esse Deus aqui, Ele vai fazer tudo isso se nós não crermos nele? Ele vai fazer. Deus vai fazer, porque Ele nos ama.
mas Ele pode fazer muito mais se nós crermos nele. A palavra de Deus para a humanidade é que Ele seria com a humanidade. O humano gostando ou não, buscando a Deus ou não, aceitando a Deus ou não, Deus seria com a humanidade. Isso daí é fato. Se nós nos aproximarmos mais de Deus, mais nós veremos Deus. Se nós nos distanciarmos mais de Deus, menos nós veremos Deus. Deixaremos de ver? Não, vamos ver Deus em tudo. Na criação, na provisão, no trabalho. Deus é com o ateu. Apesar do ateu falar que não acredita, mas Deus é com ele. Porque o ateu trabalha, o ateu não está doente. Não é assim? O ateu tem um lar tem um teto sobre a sua cabeça. Deus está com ele, mesmo ele não crendo. Deus está com o espírita, Deus está com todo mundo. Ele vai estar, porque Ele disse, eu estarei com a humanidade. Mas se você crê em mim, aí você vai ver quem eu realmente sou. Aí você vai ver o suprimento que eu posso te dar. Aí você vai ver o consolador que eu sou na sua vida. Em Hebreus 11:6, eu destaquei alguns aspectos deles aqui, né? E o primeiro que eu destaquei em Hebreus 11:6 é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Grande parte da história bíblica, o povo sofreu por falta de fé. Tinha um colegiado de pessoas que criam em Deus, no Deus provedor, que fazia tudo por Deus, mas tinha uma galera que só cria no que os olhos viam. É assim ou não é? A Bíblia, a grande parte da Bíblia é assim. O povo cria no que via. No que não via, no que não podia tocar, o povo era desleixado. Aí ficava sobrecarregado por uma galera que cria no Deus verdadeiro. Não é assim o povo lá andando no deserto? Por rebeldia do povo, andaram muitos anos lá, não foi? Rebeldia. Descrença em Deus. Deus disse, ó, eu estou com vocês. Eu vou levar vocês para o lugar que eu prometi lá atrás. Agora é hora de vocês sair aí dessa escravidão, que eu vou levar vocês para o lugar que eu prometi. O povo ficou cirandando lá, né? No deserto. Não foi assim? Por quê? Porque poucos criam em Deus e muitos criam no que viam. Ah, mas lá tinha comida, lá nós tinha um teto, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E poucos outros falavam assim, mas para com isso, Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que está nos mandando mantimento. Ele é o Deus que está conosco, Deus dos nossos antepassados, não é assim? Tinha alguns com muita fé, outros com pouca fé. E por causa desses com pouca fé, Deus deixou de ser com o povo? Não, não deixou. Deus deixou de prover? Deus falou, a partir de amanhã vocês não comem mais o maná que eu vou mandar por causa desses rebeldes. Ele não fez isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu coloquei mais um aspecto. É necessário que aquele que vai até o Senhor para receber qualquer bênção, creia em sua existência. Não é só crer em Deus, tem que crer que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele tudo pode. Creia em sua existência, qual é a verdade absoluta. Tem que crer, 100%. Tem que crer que Ele te ouve, que Ele vai te responder. Tem que crer que Ele está contigo em todo momento. Tem que crer 100% na existência de Deus. E eu coloquei mais um ponto que eu acho importante. Ele mesmo recompensa quem age segundo as Escrituras. É o próprio Deus que recompensa. Não é igual no nosso serviço que nós trabalhamos e a recompensa, o nosso patrão vai lá e paga o nosso salário, porque nós trabalhamos, merecemos aquilo. Não é ninguém humano que vai nos recompensar, é o próprio Deus. E para que Ele possa recompensar, é importantíssimo entender
que sem fé nele, nada acontece. E quando o texto está dizendo aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, não está querendo dizer que só quem faz Deus rir que vai ser abençoado. Não. Como se agrada a Deus? Deuteronômio 6 começa falando: ame a Deus. Ame a Deus. De todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, ame a Deus. O que mais? Obedeça a Deus. Obedeça as direções de Deus para a sua vida. Obedeça os sims e os nãos de Deus. Obedeça. E o que mais? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus no pouco. E quando a gente fala de fidelidade, não estamos falando aqui de dinheiro. Muitas pessoas, quando fala para ser fiel a Deus, está falando do dízimo, da oferta. Não é isso. É ser fiel. É que nem o casal, o homem e a mulher. Um é fiel ao outro. Não tem traição, não tem mácula, não tem nada. É fidelidade. É não se corromper, por exemplo, por outros deuses. Ou por distrações mundanas. Ser fiel. Quando ouvimos o Evangelho pela primeira vez, despertamos para a verdade e o modo de Deus nos abençoar. Por isso, podemos e devemos proceder conforme a sua palavra. Nós devemos fazer conforme a palavra de Deus diz. Devemos, é algo que nós temos que... A Bíblia é o nosso manual. Quem aqui já foi montar uma beliche e aí precisou de ir lá no manual? Conecte a parte A na parte B para formar a parte C. Não é assim? Junte E com Z para formar a parte H. E aí você procura todas essas numerações aí e no final você monta a beliche, não é assim? A Bíblia é o manual do crente. Precisamos de sempre estar recorrendo a ela, todos os dias. E não é só recorrer, só ler aqui. Não, é praticar, proceder conforme a palavra diz. É difícil, não é fácil, mas precisamos. Ao cumprirmos as recomendações anteriores ao versículo que estudamos agora, estaremos bem diante de Deus. Se nós olharmos para a nossa vida agora, e olhar esses 3 tópicos que eu coloquei aqui, lá do Deuteronômio, comecinho de Deuteronômio, amar a Deus, obediência a Deus, fidelidade ao Senhor, se nós olharmos e estivermos fazendo esse checklist aqui, eu amo a Deus, estou amando a Deus, estou amando a Deus, eu estou negando a Cristo? Não estou negando, isso daqui está certo. Estou sendo obediente a Deus? Estou sendo mais ou menos, tem que acender a luzinha aí. Estou sendo obediente? Estou sendo obediente. Estou sendo fiel ao Senhor? Estou sendo fiel ao Senhor. Pronto. Você vai estar bem com Deus. É um passo positivo para a nossa vida como crente. Sejamos inabaláveis na fé em Cristo, porque a vitória é certa. Qual vitória é essa? A eternidade com Cristo. A nossa fé em Deus, ela tem que ser inabalável, nada pode mexer nela. Eu tenho muita mania de falar para a Elaine, eu acho que todo mundo pensa assim, né? Pelo menos grande parte que eu converso, eu penso assim. Quando eu faço uma comida, alguma coisa que fica bom, eu gosto de cozinhar, tá, irmãos? Quase sempre fica bom, mas tem vezes que fica muito bom, né? E aí a Elaine fala assim, poxa, esse daqui ficou bom, eu falei que eu fiz com amor. Ela fala, então quer dizer que o que eu faço não é com amor. Eu falo, não é isso. É que eu pus muito amor aí. E eu penso muito nessas coisas. Esses trocadilhos que eu faço, eu jogo muito para o lado de Deus. Muita coisa que eu faço na minha vida, eu comparo com Deus. Poxa vida, se eu faço uma comida e dedico um tempo ali, um carinho especial, por que quando eu vou fazer as coisas de Deus,
eu tenho que fazer de qualquer jeito. E isso daí é uma coisa que sempre fica muito na minha mente. Cansaço é uma das coisas que, poxa vida, tem hora que me incomoda. Tem hora que o corpo não vai. E eu já sou gordinho, né? Aí parece que cansa 3 vezes mais, né? E tem hora que o corpo parece que não vai mesmo. Tem vezes que eu vou dar aula, eu vou arrastado. E eu chego lá e falo, poxa vida, mas tem tanta gente que está no leito de uma cama que queria estar andando. E eu, com saúde, só um pouquinho gordo, estou falando que não estou aguentando. Não, Senhor, estou errado. E nós temos que fazer esse comparativo em nossas vidas. Às vezes temos tanta fé por coisas bobas. Tem fé para que um empréstimo dê certo, mas não tem fé que Deus é capaz de salvar, nos proteger, nos prover. A nossa fé em Deus tem que ser inabalável. Tem que ser inabalável, tem que ser meio que forjado no fogo ali. Porque se ela não for forjada no fogo, qualquer coisinha vai abalar. O nosso amor por Deus não pode ser abalado por qualquer coisa. A nossa obediência, a nossa fidelidade. O verso 19, né? Olha o que ele... Veja que Deus promete aos obedientes lançar fora os seus inimigos. Quer dizer, no verso 19 aqui, que é o que eu iniciei, Deus fala assim, para que lance fora todos os seus inimigos de diante de ti. Quer dizer, Deus está dizendo, ó, seja fiel a mim, me ame, me obedeça, seja fiel, que eu vou te livrar, eu vou estar contigo. Você vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu vou tirar tudo isso daí diante de ti, porque eu estou com você. Só que você tem que ser comigo. É o que Deus está querendo dizer nesse verso. Portanto, empenhe-se em seguir as ordens de Deus. Precisamos se empenhar mesmo. Não é fácil, mas é como eu falei. Muitas vezes nos dedicamos para fazer um prato de comida, mas não nos dedicamos para ser fiel a Deus. Não nos dedicamos em amar a Deus. A coisa mais difícil, acho que para um ser humano, não sei se é a coisa mais difícil, né? Mas é a conversão, eu creio. Porque você está numa zona de conforto e você sai daquela zona e vai tudo contra o que você muitas vezes cria e praticava. Então é uma decisão difícil. Eu falo para os meus alunos no Karatê, eu falo para eles, falo assim, ó, a faixa mais difícil que se tem é a faixa branca. Porque você não conhece nada, você está saindo da sua casa para você começar a fazer uma atividade física. E o pior, você pode se apaixonar por essa arte marcial. E você não vai querer largar mais. É a coisa mais difícil. E é o que acontece conosco. Quando nós temos o primeiro encontro com Cristo, poxa vida, quantos são os dilemas, quantas são as coisas que vêm na nossa mente, acusações muitas vezes. Ah, você vai se converter agora? E seu passado aí errado? É assim ou não é? Condenação, nós mesmos, nossa mente mesmo. Mas precisamos, depois que damos o passo, precisamos nos manter firmes. Precisamos crescer mais. Portanto, empenhe-se em seguir as ordens de Deus, e então você se tornará verdadeiramente o que Ele já disse nas promessas feitas a seu povo. É preciso andar de cabeça erguida, sob a proteção do Altíssimo, sem retroceder de forma alguma. E quando falamos de retroceder, eu gosto muito de lembrar de Lucas 9:62, que vai falar que Deus não sente prazer em quem põe a mão no arado e olha para trás. Basicamente, de uma forma mais simples, com essas palavras. Ou seja, começou, e aí bate o arrependimento. Começou a crer em Deus, aí, poxa, mas isso daqui é tão melhor. E aí Deus olha e fala, poxa vida, e como que nós vamos caminhar junto? Não vai dar, pô.
estava indo tão bem, agora você está olhando lá para o seu... Creia e seja aquele que desfrutará das incontáveis e maravilhosas bênçãos de Deus aqui na terra, sabendo que no céu será muito maior. É como eu falei, uma mensagem simples, mas que precisamos sempre estar pensando. Estou crendo em Deus de todo o coração aí? Como que está o meu nível? Vamos achar uma maneira de medir a fé aí, de 0 a 10, como que está o meu nível de fé em Cristo? Eu estou crendo no Deus que eu propago, que eu anuncio, que eu falo que eu amo? Eu estou amando Deus mesmo? Eu estou sendo obediente de verdade? Eu estou sendo fiel a Deus? Ou minha fé está sendo abalada por qualquer coisa? São perguntas que nós precisamos de fazer e temos que procurar responder elas todos os dias. Muitas vezes falamos para as pessoas, poxa, se lembra lá do primeiro amor, aquele primeiro encontro com Cristo. Precisamos sempre voltar na nossa conversão, no nosso momento de encontro com Deus. Qual que é o ponto que faz você se anelar muito com Deus? Tem que sempre estar voltando nele aí, porque se esquecer de voltar, se perde. Tudo o que Deus disser se cumprirá, porém temos de fazer a nossa parte, e Ele realizará o que prometeu a nós. Se nós fizermos a nossa parte, amar a Deus, obedecer, ser fiel, Deus será conosco. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Quando a gente olha o caminho de Cristo até a cruz, a gente vê que não foi fácil para Ele, que era filho do homem direto, né? Não vai ser fácil, mas Deus vai estar conosco. Abra o seu coração ao Senhor, ore e confesse os seus pecados cometidos em pensamentos, palavras, atos, de modo consciente ou inconsciente. E eu coloquei aqui, um coração insubmisso ao Pai é o responsável pela rebeldia. Um coração insubmisso a Deus é o responsável pela rebeldia. E quantas são as vezes que não estamos sendo insubmissos? Quantas são as vezes que Deus está falando, vai por aqui. Daí você fala, Senhor, mas por aqui é mais legal. E aí Deus fala, você não está me obedecendo. É por aqui o caminho. E aí Deus vai lá, e aí você fala, Senhor, mas aqui está tão legal por esse caminho aqui. Está reto. Deus fala, está reto, mas lá na frente vai ter seus tropeços. Vai por aqui. Mas Senhor, tem morro. Só que Deus sabe lá na frente. E nós só sabemos o agora. E nem o agora nós sabemos. E aqui já é o fim da mensagem, tá? E eu coloquei assim, que eu acho que é uma coisa que nós como cristãos, muitas vezes nós não pensamos. Mas tem algumas mensagens que eu tive a oportunidade de trazer lá atrás. E eu falei algo mais ou menos assim. Eu falei que muitas vezes as nossas ações, elas são individuais, mas o que nós colhemos é coletivo. E é bem isso daí. Nós temos o exemplo no livro de Ruth. O marido de Ruth, quando sentiu fome lá, estava tendo uma crise, o que ele fez? Pegou o povo, a família e foi para Moabe. Quem que pagou? A família? Foi ou não foi? Deus mudou a história com Ruth. Mas quando ele pega os 2 filhos e a esposa, eles vão para Moabe, chega lá, morre ele, morre os 2 filhos. É assim ou não é?
Ele teve uma atitude individual. Na cabeça dele estava pensando no coletivo. Mas ele teve uma atitude individual, sem consultar Deus, tal, e foi. Chegou lá, foi colhido no coletivo. E olha o que eu coloquei aqui, ó. Por que ser responsável por qualquer ato maligno contra a sua própria vida, sua família e demais irmãos, as quais, vendo a sua atitude errada, também se deixarão levar pelo mal? Isso é pesado para nós. Lembra que eu falei? É uma mensagem sobre fé. O fato de você pensar que ama a Deus e não amar de verdade, pensar que obedece a Deus e não obedecer de verdade, pensar que é fiel a Deus e não ser fiel de verdade, traz consequências. E muitas vezes ali estamos na nossa pequenez, no nosso eu individual. Ninguém está vendo, então tá de boa. Só que começa a ter o coletivo colhendo. Uma desarmonia em casa, uma desarmonia no serviço, uma desarmonia às vezes entre amigos, coisa boba, mas é um coletivo colhendo algo que Deus está mostrando, ó, tem coisa rachada aí, tem que consertar. Vê só, fé, 2 letrinhas só. Quando junta, vira uma palavra. Mas olha a importância dessa palavra na nossa vida. Se não crê em Deus, vira uma bagunça. E aqui é o fechamento. Fuja de tudo aquilo que o afasta de Deus. E aí nós temos que ser maduros também. O que nos afasta de Deus? Temos que ter essa maturidade e esse conhecimento aí. Temos que saber onde erramos, onde pecamos, o que nos faz vacilar. Temos que saber. E eu vou fechar com Jó 42, que vai dizer assim, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá em Jó 42, 2. E eu coloquei assim, ó: você é importante aos olhos de Deus. Pense sobre essa mensagem. Não deixe que as distrações façam com que você tire os seus olhos de Deus. Isso daí pode causar problema. Amém? Se você hoje se encontra num estado aí onde tem muitos porquês, muitas dúvidas, volte hoje mesmo para o caminho do Senhor aí. Se você está sentindo que a fé está se esvaindo, se você está sentindo aí que o amor já não é mais 100%, busque formas, maneiras de se anelar e se fortalecer com Deus. Pois a mensagem é clara: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Chamo o pastor Rai também. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, agradeço, Senhor, por a oportunidade de trazer essa mensagem, Senhor Deus, que falou muito ao meu coração sobre fé, essa palavra tão pequena, Senhor, mas de extrema importância e que muitas vezes não damos valor a ela. Pai, que essa mensagem ela venha falar ao coração da Tua igreja, que a Tua igreja consiga, Senhor, se olhar e ver se está deixando de amar ao Senhor, se está deixando de ser obediente ao Senhor, se está deixando de ser fiel ao Senhor, que as pessoas possam olhar essa mensagem, fazer essa autoanálise e se anelar a Ti, Pai, para que nós possamos viver o excelente do Senhor, para que nós possamos ver a Sua grandeza, a Sua majestade sobre a nossa vida, para que nós possamos ver, Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Pai, que essa mensagem, Senhor Deus, ela venha ser para nós como um marco, Senhor, como um direcionamento para nós medirmos como estamos com o Senhor. Se estamos bem, se estamos mal, aonde precisamos melhorar. Que essa mensagem ela venha ser impactante em nossas vidas. Pai, é isso que eu peço a Ti nesta noite de quarta-feira, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém.
Pastor?